E aí, pessoal, nós vamos revisar o conjunto dos números irracionais. A gente já viu, então é uma revisãozinha. O conjunto dos números irracionais é o conjunto formado por números que não podem ser obtidos pela divisão de dois números inteiros, ou seja, são números que não podem ser chamados de racionais. E não podem ser chamados de racionais porque o número irracional não pode ser transformado em fração. Geralmente, o número irracional apresenta-se de uma das duas maneiras abaixo. Ou ele apresenta-se como um número decimal infinito e não periódico, ou então ele apresenta-se em forma de um radical não exato, ou seja, que não é possível extrair aquela raiz daquele número. Então, vamos recordar aqui, como que seria, ou como que é o número irracional quando ele está na forma de um número decimal infinito e não periódico. Por exemplo, ele pode ser o número 3, qualquer número aqui, vou pegar um número qualquer, 3,2574091389 e, errei aqui, e reticências. Então, esse é um número decimal, porque tem vírgula, infinito, porque tem reticências, não periódico, porque a parte decimal desse número não é um período, ou seja, não repete. Então, quando ele é um número decimal, infinito e não periódico, nós podemos dizer que ele é um número irracional. A outra maneira que ele costuma se apresentar é em forma de um radical não exato, como, por exemplo, se eu falar assim, raiz quadrada de 2. Se você extrair a raiz quadrada de 2, usando uma calculadora, você vai ver que vai aparecer um número decimal, infinito e não periódico. Então, todas as raízes não exatas são conhecidas como números irracionais, que seria um 6, por exemplo. A raiz de 4 não pode, né? Porque a raiz de 4 é exata. Então, nós temos aqui uma infinidade de números que podem ser escritos em forma de radical não exato, ok? Agora, o que é mais interessante é quando a gente junta os números racionais com os números irracionais. E essa união dos dois conjuntos vai formar um novo conjunto, e esse é o conjunto, se não me engano, o mais importante deles, que é o conjunto dos números reais. Por que que ele é tão importante assim? Porque o conjunto dos números reais, a partir de agora, vai ser para a gente o nosso conjunto que a gente vai trabalhar sempre. Porque qualquer número que você imaginar, ele é um número real. Então, se você pensar no número 2, por exemplo. Número 2 é um número real? Sim. Mas aí você pode falar assim, mas professora, 2 é um número natural. Sim, 2 é um número natural. Então, se 2 é um número natural, ele está aqui dentro, ó. Ok? Ah, vamos pensar no número menos 10. Número menos 10 é número inteiro, a senhora explicou isso. Número negativo é número inteiro, então ele está aqui dentro. E o conjunto dos naturais está dentro dos inteiros. E se eu pensar numa fração, um meio? Ah, virou fração, é número racional. Então, ele está aqui, ó, nessa parte roxinha. Então, é um número racional, ok? E aí, a gente pode pensar que os números naturais pertencem os números naturais está dentro do conjunto dos inteiros, e os inteiros estão dentro dos racionais, e os racionais, quando junta com os irracionais, formam o conjunto dos números reais. Então, aqui, se eu der, por exemplo, para você a raiz quadrada de 3, a raiz quadrada de 3 está aqui. E quando a gente junta esses dois conjuntos, a gente forma o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais, ele é representado pela letra R com esse enfeitinho aqui, tá? Assim, ó. R, 2 tracinhos. Assim, bonitinho. Esse outro tá feio.
Vou apagar esse feinho aqui. Então, assim que é representado o conjunto dos números reais. Então, o que vem a ser o conjunto dos números reais? É o conjunto dos números racionais, que a gente representa com a letra Q, unido ou união com o conjunto dos números irracionais. Então, o conjunto dos números irracionais é essa letra I, com esse enfeitinho. Todo conjunto numérico tem que ter esse enfeitinho. Deixa eu fazer mais bonitinho aqui. Todo conjunto numérico tem que ter esse enfeitinho aqui, tá? Então, quem é o conjunto dos reais? É o conjunto dos racionais, união com o conjunto dos números irracionais.